E aí pessoal, tudo bem? Hoje o vídeo vai falar sobre as relações, parecido com o que eu disse das parcerias, mas as relações de um atleta, de uma personalidade com um local, um estádio, um autódromo, um ginásio, a relação em que um atleta, um jogador, um piloto de qualquer modalidade tenha se tornado uma espécie de sinônimo daquele lugar. Uma mística, uma coisa assim simbólica, né? O top of mind. Falou naquele lugar, tem que imediatamente lembrar de algum nome de algum atleta que foi dominante, que foi o principal daquele lugar. Obviamente, de novo, teremos que tratar disso com critérios, né? Estabelecer alguns nomes principais e dentre eles a gente ia funilando para chegar no que seria a maior relação de um atleta, de um jogador, um piloto com um local, né? Os critérios vão ser essencialmente pensando na importância do local, na importância desse atleta, dessa personalidade, esses dois pontos de partida. Eu não posso falar, por exemplo, não, que a maior relação de um atleta com um local foi o jogador Tião, lá que atuava no estádio do Combate Barreirinha, né? Com todo respeito, lógico, né? Você sabe que vai ter caras que dominam ginásios, um lutador de boxe que ninguém ganhava dele em tal lugar e tal. Mas é importante pensar no tamanho, na potência desse local, na representatividade desse local na história do esporte. E é importante também pensar no tamanho desse atleta na história do esporte. Então, tem que partir do pressuposto que eles têm que estar entre os 3, 4, 5 de todos os tempos nas suas modalidades, tanto o local quanto o atleta, né? Por exemplo, se for falar de futebol, eu não poderia falar de muitos estádios além de Maracanã, Bombonera, eventualmente o Wembley, talvez o Bernabéu, né? Eu não podia fugir muito disso, né? Para dar um exemplo. No automobilismo, de igual modo, eu vou ter que falar de Mônaco, Monte Carlo, ou de Spa, Monza, né, para tratar da Fórmula 1, e Indianápolis, né? Vou começar falando sobre o Penske, mas antes eu vou dizer de alguns nomes que ficaram de fora da minha lista de 4, né? Como sempre eu vou colocar 4, uma menção honrosa, e do pódio eu vou fazendo para chegar lá na frente. Mas alguns nomes que poderiam, mereceriam estar aí, sem dúvida, né? Por exemplo, Pelé com o Maracanã tem uma relação fantástica, né? Além dos títulos que ele conquistou, estreias dele, a despedida dele, o milésimo gol. Então é um lugar bastante simbólico para o Pelé. Mas, obviamente, nós vamos ver que ele não foi... Ele foi o rei do futebol, mas não foi o rei do Maracanã, né? Vocês sabem quem é o rei do Maracanã, mas a gente vai explicar um pouquinho mais sobre isso depois. Outro nome, por exemplo, que poderia estar nessa lista, né, do basquete, que eu acho que é o maior caso dessa, né, simbologia no basquete, é justamente do Michael Jordan com o Madison Square Garden, que não é a casa dos Chicago Bulls, né? Na verdade é uma casa muito maior, porque abriga shows, abriga lutas de boxe homéricas, então é gigantesco o local, né? Mas no basquete, o Jordan tem, vou deixar um artigo na sugestão, fez do Madison Square Garden na sua casa. Eu poderia citar, por exemplo, o que o Kobe Bryant no Staples Center, né? Inclusive tornou-se o local para o funeral dele, recorde de pontos, domínio, títulos lá também. Mas aí o que acontece? O Staples Center não pode ser comparado ao Madison Square Garden, muito embora Lakers esteja muito acima, né, do New York Knicks, mas aí o Madison Square Garden ele tem um tamanho de um Maracanã, inclusive maior no sentido de que ele abriga tantos outros
eventos, né, shows principalmente e lutas de boxe, como eu falei. Mas seria de fato o maior caso no basquete, né, o Michael Jordan com o Madison Square Garden, vários jogos com 50 pontos, o retorno triunfal dele em 95, né, aqueles 55 pontos contra os Knicks. Ele não tem o recorde de pontos no ginásio, mas é de fato a relação, né, a estreia dele lá que ele estreou o Air Jordan no ano, no tênis e tal. Então seria um caso muito interessante. Outro caso bastante interessante é do Roger Federer com o Wimbledon, né? Um domínio bastante grande dele lá, também as relações de início dele como principal jogador, primeiro e até então agora o último título dele, o estado de ser recordista lá, né? Então aí é um caso que deveria talvez estar lá para cima, porque você tem o maior Grand Slam e o maior jogador da história do tênis, mas tem um outro caso mais emblemático que nós vamos falar mais para frente aí. O Ayrton Senna em Mônaco, Senna em Monte Carlo, impressionante, coisa impressionante. Ele disputou 10 corridas lá, venceu 6. Outras duas, 84, que ele larga com a Toleman lá no final, 13º, faz várias ultrapassagens, vai chegando, né, naquela segunda posição, a corrida é interrompida, né, toda aquela mística que nós conhecemos, mas daí na sequência ele faz a pole position no ano seguinte, lidera as primeiras 13 voltas, o motor falha, e aí ele emenda uma sequência de 5 vitórias, aliás, ele vence 6 de 7, né? De 87 a 93, apenas em 88 ele não vence. E justamente é uma corrida em que ele talvez tenha chegado no ápice da sua forma, da sua pilotagem, o máximo ali do possível, né? O que ele faz nos treinos e depois na corrida, abrindo uma vantagem homérica para o Alan Prost, mas aí ele comete aquele erro, né? Bate sozinho na entrada do túnel e é uma mudança na carreira dele. Então o domínio que ele exerceu em Mônaco foi absurdo. Ele nunca foi ultrapassado lá, por exemplo. Lógico que é muito difícil ser ultrapassado em Mônaco, mas como eu disse, ele venceu 6 corridas, algumas delas vindo de trás. Em 85 e 88 abandonou a liderança, e o único caso em que ele não venceu, que fez uma corrida ruim em Mônaco, foi em 86, que ele tirou em terceiro. O Prost ficou ali várias vezes tentando e não conseguiu passá-lo. Quer dizer, o pior resultado dele de produção foi um terceiro lugar. Mas, de todo modo, também não vai ser o Senna a nossa escolha principal para a Fórmula 1 também. Né? E do futebol eu poderia citar o Messi, que agora ia sair, deixou de sair do Camp Nou. Então, a relação dele com o Camp Nou, né? Não apenas por representar a chegada dele no futebol, toda a história dele pelo Barcelona, a primeira partida profissional, o primeiro gol dele, aquele passe do Ronaldinho, tantos e tantos épicos que ele protagonizou lá, seja em gols, os gols mais bonitos da carreira dele, não todos, mas boa parte deles aconteceu ali, aquele contra o Boateng, entre outros tantos gols miraculosos que ele fez lá, o número de gols absurdo, né, dele ali dentro. Acredito que até pelo campeonato espanhol é mais de um gol por jogo, mas isso também depois encontra ele porque, por exemplo, nas Champions, talvez nas últimas 4 Champions, acho que desde 2016 que ele fez os gols contra o Arsenal lá fora, e acho que ele fez alguns outros também recentes. Enfim, ele fez alguns, mas essencialmente a diferença de gols dele nas oitavas, quartas, semifinais de Champions League no campeonato para os outros, a média é abissal, né, a diferença. Então, de certa forma, isso tem sido também usado contra ele. Ele é um jogador que atua bem pelo Barcelona, né, não atua bem pela Argentina, só pelo Barcelona e só no Camp Nou. Isso vai ter a ver com a nossa escolha do futebol também, daqui para frente. Então, esses nomes que eu citei
Jordan no Madison Square Garden, Federer em Wimbledon, Senna em Monte Carlo e o Messi no Camp Nou seriam casos fantásticos, né? Estariam ali na ponta apenas porque algum outro os superou nesse sentido. E com as menções aí, a Pelé no Maraca mesmo, e o Kobe no Staples Center, como outros casos, e deve haver mais outros, né? Vocês se lembrarem de algum, por favor, citem. Mas eu vou começar então com essa menção honrosa ao Roger Penske, que hoje, como está aí nessa foto que estampa aí para nós, hoje ele é literalmente o dono do Indianapolis Motor Speedway, né, o autódromo onde acontecem as famosíssimas e lendárias 500 milhas de Indianápolis. Mas por que eu não vou colocá-lo na frente? Se vocês olharem para os números de vitórias obtidas pela Penske, enfim, uma série de coisas fantásticas, vou deixar na descrição também alguns itens com relação a ele. Mas é claro, pelo fato de ele ser um dono de equipe, né? Ele foi piloto, um piloto, como bem definido por quem conhece mais, meu amigo Guilherme Giavone, foi um piloto medíocre, né? No sentido correto da palavra. Então, essa grandiosidade dele ali se dá de fato como chefe de equipe, as equipes dele são as maiores vencedoras e tudo mais. E ainda vitórias em categorias diferentes, não apenas na Fórmula Indy. E hoje literalmente é dono do autódromo. Mas pelo fato desses três que eu vou citar à frente serem atletas e terem vencido eles, pessoa lá dentro, é que eu penso que fica para nós no quarto lugar, com essa menção honrosa ali beliscando o pódio, né? Então o meu pódio vai ser formado por esses três nomes que eu vou dizer a partir de agora. Vou começar pelo terceiro colocado, que vai ser Michael Schumacher. Vou colocar a imagem belíssima dessa Ferrari 1996. Acho que é ali na Buzz Stop, né? Um carro que sempre me pareceu estranho observando, mas ele tem um aspecto singular que é interessante. E é aqui que ele vence em 96 com a Spa, com esse carro. Essa temporada dele foi a temporada mais difícil do ponto de vista técnico. Realmente foi o ano até meados dos anos 2000 em que ele não dispunha realmente de um equipamento verdadeiramente bom. Desde 92, acho que foi o pior carro dele, até 2005. E nesse ano ele operou alguns milagres, né? Principalmente nas pole positions. Na Argentina, acho que foi em segundo lugar. San Marino ele fez a pole, em Mônaco, na Itália, acho que na Itália também. Venceu aí na Bélgica, venceu na Espanha, que é a melhor vitória dele em todos os tempos, na minha opinião. E, enfim, por isso que eu escolhi essa foto, além da beleza, né, do carro, dessa colocação na pista. Então, o Schumacher em Spa-Francorchamps. Por que ele vai ficar para nós aí em terceiro lugar, acima desses outros tantos, inclusive acima do Senna e Mônaco? Não vai se tratar apenas, exclusivamente, do domínio do Schumacher em Spa. Ele é o maior vencedor de Spa, são 6 vitórias. O Senna, por exemplo, obteve 5, o Clark obteve 4. Tanto o Senna quanto o Clark conseguiram vencer 4 consecutivas, coisa que o Schumacher não conseguiu. Conseguiu, mas não conseguiu. A gente vai falar sobre isso. Mas não é apenas o domínio dele, porque, por exemplo, ele venceu mais vezes em outras pistas. A que ele mais venceu foi na França, 8 vezes. Ele venceu outras 7, me foge agora quais sejam as corridas que ele venceu, 7, talvez na Hungria. Não me lembro agora. San Marino, acho que ele venceu 7 vezes. O Hamilton também já teve corridas em que venceu 7 vezes e venceu também 8 já na Hungria, né? Venceu 8 vezes na Hungria, venceu 7 em Silverstone, mas nenhuma dessas corridas que eu citei do próprio Schumacher ou do Hamilton tem a simbologia que o Schumacher tem em Spa. O interessante é que, além deste domínio dele, vai ser
é um domínio que não é totalmente dominante, e é por isso, principalmente, que vai perder para os próximos dois. Mas, além dele dominar, além dele ser o maior vencedor ali, ele tem algumas coisas muito peculiares da carreira dele, uns milestones, que a gente chama no inglês, né? Milestone, pedra da milha, literalmente falando. Alguns momentos, recordes, ou primeiro, último, máximo que ele obteve foram lá. O Schumacher estreou em Spa, em 1991, pela Jordan. Acho que no dia 25 de agosto, né, de 91. No ano seguinte, quase um ano, 2 dias a menos, dia 23 de agosto de 92, ele venceu pela primeira vez na Fórmula 1, lá em Spa. Em 2001, ele havia conquistado o tetracampeonato na Hungria, uma ou duas semanas antes, e igualado lá na Hungria as 51 vitórias do Alain Prost, que até então era o recorde. E aí a corrida seguinte foi em Spa, ele venceu e, portanto, ele passou a ser o recordista isolado. Ele foi o primeiro piloto a chegar nas 52 vitórias em Spa. Tá? No ano seguinte, em 2002, dia 1º de setembro, não me lembro da data de 2001, mas deve ser por aí, em setembro, o Schumacher tinha já conquistado o seu pentacampeonato, né, o seu quinto título, na França, antes, em julho, e havia obtido a 9ª vitória no ano. Para vocês entenderem, 9 vitórias era até então o recorde. O Senna foi o primeiro a vencer 8 lá em 88, ele venceu 8 corridas, e aí o Mansell em 92 conseguiu vencer 9 GPs, e esse tornou-se o recorde. O Schumacher igualou esse recorde em 95, igualou esse recorde em 2000, igualou esse recorde em 2001, e em 2002 é que ele conseguiu quebrar. Fez a 10ª e a 11ª. Ele mesmo estenderia para 13, que o Vettel igualou, e o Hamilton é um recorde que ele ainda pode, porventura, futuramente quebrar. Seria um recorde para ele pensar. Acho que talvez seja difícil, né? Nesse momento ele chegar a 14 vitórias. Mas o Schumacher, então, conseguiu quebrar as 9 vitórias, como eu disse, é um recorde que havia sido estabelecido e igualado outras 3 vezes anteriores por ele. Ele foi o primeiro a quebrar, vencendo a sua 10ª corrida em Spa 2002. E por fim, para fechar esses milestones, em 2004, Schumacher tira em segundo lugar em Spa e se torna campeão pela 7ª vez na Fórmula 1. Feito ainda não igualado, quer dizer, ao meu ver, já igualado este ano pelo Hamilton, né? Mas ele chegou, tornou-se o primeiro piloto a vencer 7 títulos ali em Spa. Então você tem a estreia, a primeira vitória, você tem o recorde de vitórias totais, recorde de vitórias numa temporada e recorde de títulos, todos os 5 obtidos numa mesma pista. Você veja que ele estrear no final do ano já é uma coisa simbólica, né? Ele não foi um piloto que estreou no começo do ano, como a maioria dos pilotos seria. Então já tem essa aura mística aí. Falando aí sobre o domínio dele em Spa, é muito interessante observar. Como eu disse, ele venceu em 96, venceu em 92, também da sua estreia. Em 97, no ano seguinte, ele vence pela 3ª vez seguida, né, que seria a sua quarta vitória ao todo em Spa. Né? Ele vence numa das performances mais esmagadoras dele, no que diz respeito à diferença para os concorrentes. Então, entre a largada e a 5ª volta, ele já tinha aberto assim, uma imensidão. Né? Uma imensidão. Vou deixar o link para vocês, se possível, especialmente dessas primeiras voltas de 97. Em 95, ele venceu, e também é um recorde pessoal dele aí, nesse caso, a corrida na qual ele venceu largando na pior posição possível. Então, das posições, das 91 vitórias dele, a pior largada dele foi justamente em 95. Ele largou em 16º.
foi lá para frente e tem uma batalha épica com o Damon Hill ao longo de umas 3 voltas. Assim, muita gente aponta, né, como um traço negativo, que ele de fato usou alguns meios não ortodoxos ali, mas de todo modo, se está com pneu slick, uma pista que é bastante traiçoeira, tem muita variação, já é um problema, basta lembrar do que aconteceu com o Kimi em 2008, né, no vídeo que eu falo do, do Massa, né? Aliás, o Kimi também tem uma relação bastante peculiar com a Bélgica, mas aí é o tamanho do Kimi que deixa nem a comparação com o que o Schumacher representa, né? Basta lembrar aquilo. Então, o Schumacher conseguiu controlar o carro naquelas condições e ainda contra um Damon Hill que estava em melhores condições, além do carro dele ser, na pior das hipóteses, tão bom quanto dele, se não melhor. O Schumacher consegue controlar, dá algumas demonstrações absurdas de segurar o carro ali, enfim, um espetáculo. Na minha visão, é espetacular mesmo. Em 98, o Schumacher provavelmente venceria, muito provavelmente venceria, chegando aí então a sua quarta vitória seguida, igualando as marcas de Clark 62 a 65 e Senna 88 a 91. Mas ele não venceu porque estava chovendo uma torrencial, uma chuva torrencial, e aquele sprayzaço, mais do que o spray, o David Coulthard baixou a velocidade, deu uma segurada ali. O Schumacher acusa ele de tê-lo feito, ele não admite e tal, mas anos depois ele admitiu que ele deu uma seguradinha ali, não para bater, mas para dar aquela, de repente o Schumacher tivesse que reduzir demais e perder alguma chance de ir para os boxes, enfim. Resulta que o Schumacher bate na traseira do Coulthard e fica com um triciclo. Vai recolher o carro, né, recolhe lá nos boxes e vai para cima do Coulthard para tentar bater nele lá. Mas o Coulthard admitiria décadas depois, que fez isso de propósito, sim. Né? Então o Schumacher poderia ter vencido uma 7ª vez. E uma 8ª vez também, que na verdade ele venceu em 1994, mas aí ele foi desclassificado porque tinha lá o skid block, né, que fica embaixo, que é uma tábua mesmo, né? Então ela tem uma margem de desgaste, segundo os comissários, para não ser considerado irregular. Ele ultrapassou essa margem, inclusive da margem de tolerância. Tem uma cena que ele rodou, então foi tentado usar, ele rodou sobre a zebra, então tentaram usar isso como justificativa, mas também foi declarado ilegal. Naquele mesmo ano, salvo engano, não sei se foi Pedro Lamy, não lembro qual piloto, foi também desclassificado Portugal ou Itália, uma dessas corridas. Foi um ano realmente muito complicado no ponto de vista técnico, né? Teve vários pilotos que foram punidos, o Schumacher acabou sendo punido em 3 situações, nas quais todas elas têm sua jurisprudência. Foi aplicado o que já havia sido aplicado ou o que seria até inclusive a posterior. Mas o fato de ter recaído sobre ele todas as 3 punições, deu-se a entender que havia uma manipulação para postergar a decisão do título, né, para segurar ali. E, por outro lado, ele bate o carro no Damon Hill e não é desclassificado lá no final. Então ficou meio que elas por elas. Talvez tentaram postergar a decisão, mas o fato é que o Schumacher venceu a corrida de 94, sendo desclassificado depois. Então, toda essa simbologia, esse domínio, essa grandíssima qualidade dele, citando também no retorno dele pela Mercedes. Teve 2 corridas, 2003 e 2006, que ele corria pela Ferrari, que não houve o GP da Bélgica. O GP da Bélgica foi o primeiro aí a brigar na questão do tabagismo, das propagandas de cigarro. Então, esses foram 2 anos, 2003 e 2005 e 2006, em que não houve o GP da Bélgica. Então, ele não pôde aumentar a sua marca aí. Muito embora, tanto em 2004 quanto em 2005 e quanto em 2007, o Kimi Raikkonen venceu. Né? O Raikkonen tem, como eu disse, uma relação também bastante vigorosa com o Spa, mas não se aproxima do que o Schumacher fez. E
A outra questão é, quando ele retornou à Mercedes, ele teve duas corridas bastante simbólicas também, 2011 e 2012. Corridas de recuperação, corridas em que ele fez muitas ultrapassagens. Teve uma que ele teve que largar lá no final e chegou em quinto. Enfim, foram os dois melhores desempenhos dele pela Mercedes aconteceram nos GPs da Bélgica de 2011 e de 2012, onde ele mostrou algum do seu vigor, alguma da sua qualidade, alguma da lenha que ele tinha para queimar. Foi justamente em Spa que ele mostrou isso para todo mundo. Embora tenha feito a pole, né, em Mônaco, tenha chegado no pódio em Valência, feito uma volta mais rápida na Alemanha, em nenhuma dessas três oportunidades ele demonstrou a capacidade, principalmente de ser ao longo do GP, que ele demonstrou na Bélgica. Então, com todos esses predicados, com todas os recordes e peculiaridades relativas à carreira dele, de fato, uma das maiores relações piloto-atleta na personalidade com o local que se tem notícia no esporte. Ele só vai ficar abaixo desses outros dois porque, há, além dele, alguns outros nomes, Clark, Senna e Raikkonen, que também foram muito dominantes em Spa, então não é um domínio em que ele está tão distante dos outros. E ele teve alguns momentozinhos na carreira dele, especialmente o GP da Bélgica de 2000, no qual ele ficou marcado também na Bélgica, mas negativamente, que é aquela ultrapassagem, ainda falaremos dela num vídeo posterior, do Hakkinen sobre ele, né? Que o Ricardo Zonta está no meio, o Hakkinen, depois de uma tentativa frustrada na volta anterior, vê o Zonta com a oportunidade. Então o Hakkinen vem do outro lado e faz uma ultrapassagem que é evocada, lembrada por todos, né? Essa batida com o David Coulthard não é culpa dele, mas a desclassificação de 94, em 2004, que ele foi heptacampeão, ele também toma uma ultrapassagem bastante lembrada do Montoya, né? O Montoya faz uma ultrapassagem dele na bus stop, que também é muito lembrada, enfim. Então ele não é um domínio tão avassalador no comparativo com outros na Bélgica, e comparando a esses outros dois que eu vou citar a partir de agora. O segundo caso que eu vou citar, para mim, talvez, em termos de sinônimo, né? O Penske, você tem essa situação curiosa. Mas esse aqui é de fato muito lembrado, claro que pela imprensa brasileira principalmente, né? Mas eu acho que é o sinônimo, o estádio e ele, Maracanã e Zico, né? Eu vou colocar aqui um trechinho de uma reportagem falando, né, sobre os 70 anos do Maraca e tal. O Sérgio Xavier do Placar, famoso, faz justamente essa pergunta para o Zico. Que ele, como era lá do Sul, então a imprensa paulista, a imprensa de outros estados, de uma forma geral, para tentar diminuir, para tentar pôr para baixo o próprio Zico, ou, no caso, querer ressaltar, às vezes, os seus estados, o futebol dos seus estados, jogaram essa pecha de jogador de Maracanã. Tinha até uma versão pior, né, dessa piada, que diz que o Zico é jogador de Maracanã no domingo, quando está sol, né? Mas isso tudo, qualquer pessoa que tenha um mínimo de imparcialidade e de respeito pela história do futebol, que tenha qualquer coisa, mesmo que seja o mais clubista possível, não consegue ver nisso um fato negativo. Primeiro porque o Zico atuou muito bem em vários lugares, não apenas no Maracanã. Segundo, porque no Maracanã ele surrava todos os tipos de time. Inclusive há uma polêmica. O Zico tem 333 gols no Maracanã, 334, que era um gol contra o Corinthians em 1989 pela Copa do Brasil, no qual ele não havia contabilizado, mas inclusive no próprio na matéria, vou deixar para vocês, tem esse gol aí. Foi o último gol dele, 334 gols. Ele é o maior artilheiro, tendo uma média excelente, média superior à do Pelé,
mesmo o Pelé tendo uma amostragem bastante menor, né? Pelé não chega a 100 jogos no Maracanã e teve seus 60 e tantos, e o Zico são 334 gols em 388 jogos, né? Ao todo, na verdade, acho que chegou a 414 jogos, salvo engano. E ele só não é, ele é o maior artilheiro, só não é o maior em termos de número de jogos, que o Júnior disputou 4 jogos a mais do que ele, né? Inclusive o Zico para, e o Júnior estende um pouquinho a carreira e acaba passando o Zico ali. Mas 4 jogos a mais. Então ele é o segundo que mais jogou e é o que mais fez gol e que tem a média mais absurda. E essa pecha negativa, ele próprio comentou. Então nós vamos ver esse trecho sobre essa pecha que foi tentada ser colocada de modo negativo, né? Mas que na verdade demonstra o quão conectados Zico e o Maracanã são para todo o centro. Vamos lá. Porque assim, tem uma. Na época do Zico, a rivalidade, o rei. Eu tinha deixado no pontinho, mas enfim, não vou. Se não vai rodar, não vai rodar. Né? Vou deixar então o link como sugestão para vocês verem na sequência depois esse vídeo. O Sérgio Xavier faz essa pergunta para o Zico. Ele pergunta a respeito de como ele encarava isso, que foi tentado ser colocado de uma forma negativa, e ao mesmo tempo para saber do Zico, se tinha alguma coisa diferente no modo dele atuar. E o Zico fala, né, que ele consegue, com os olhos fechados, ele sabe onde estava tudo. A questão da torcida, né, são 150 mil torcedores de média, público de média. Então, claro que dá uma aura diferente. E, de fato, no Maracanã ele foi maior ainda do que o Pelé, que tem também uma relação bastante peculiar e interessante. Então, no Maracanã, o Pelé foi príncipe, o Zico é o rei, né? Mas essa situação do Zico, obviamente, são títulos importantíssimos, vários campeonatos estaduais. Acho que 3 dos campeonatos brasileiros que ele venceu pelo Flamengo, ele venceu os 4, né? 80, 82, 83 e 87, né? Ele venceu pelo Flamengo, mas eu acho que um deles, o título não foi comemorado no Maraca, né? De todo modo, acho que a maior relação, lembrança de fato imediata, talvez seja essa. Nesse sentido, para nós principalmente, a maior relação imediata que se tem, né? Então, Schumacher em Spa é uma coisa absurda, mas vai perder um pouquinho porque há outros também que dão a sua beliscadinha ali. O Penske vai ficar de fora desses 3 aí porque ele não é o principal ator do negócio. Mas Zico, Schumacher e Penske, a meu ver, ficam abaixo deste camarada neste local aqui. Então, Rafael Nadal em Roland Garros, tá? Vou baixar aqui. 12 títulos, 12 Grand Slams, todos eles ali. Para vocês terem ideia do que significa esses 12, apenas outros 3 jogadores, Pete Sampras, 14, Federer, 20 e Djokovic, 17, venceram mais Grand Slams ao todo, somando Roland Garros, somando Wimbledon, Australian Open e US Open. Então, somando todos os 4, apenas 3 homens venceram mais do que o Nadal venceu somente em Roland Garros. Ele adiciona ainda outros 2 Wimbledons, um Australian Open e 3 ou 4 US Opens para a sua galeria. Então, não é um jogador de Roland Garros, não é nem um jogador do Saibro, como também, a exemplo que fizeram com o Zico,
tentaram jogar essa peça. Não, ele é o cara que só joga no Cyber, só ganha Grand Slam em Roland Garros. Não, o cara que conseguiu trabalhar e demonstrar que é gigante nas outras superfícies, embora o Federer e o Djokovic sejam ainda mais versáteis, a meu ver, nesse sentido. Mas não existe nada em nenhum esporte, nenhuma modalidade, em que um indivíduo ganhe tanto a uma competição de tanta importância. Não existe nada próximo disso. Teria que pensar, por exemplo, o Real Madrid, né, um clube na Champions League. Ou você teria que pensar em alguns times, né, o Celtics ou o Lakers, no campeonato da NBA, mas além de tudo, além de ser uma instituição, portanto, gerações e gerações e gerações de pessoas, além disso, você tem um espaço-tempo muito maior, né? A Champions League vai datar de 56, a NBA vai datar de 1946, 46, 47, portanto, para vencerem mais do que esses 12 títulos dele, numa mesma competição, você teria que abrir muito o leque para poder fazer concessões e dizer que o Nadal não é o maior vencedor, não é o maior campeão de uma competição existente. Nada se compara ao domínio exercido por este camarada em Roland Garros. Aqui nesta imagem nós temos ele em 2005, ele tinha recém completado 19 anos, ou nem isso, acho que não tinha nem feito aniversário, precisava ver depois. E aqui você já tem ele, né, ano passado, com 33 anos de idade. Então tudo o que aconteceu nesse tempo, jogadores que estavam no ápice, que já se aposentaram aqui, jogadores que começaram e chegaram aos seus ápices nesse entretempo, jogadores que estão no seu ápice nos últimos anos aí. Basta nós falarmos que o Djokovic conseguiu vencer Roland Garros uma vez, né, em 2016. Ele eliminou o Rafael Nadal nas quartas de final. Mas além dessa eliminação, teve somente o Soderling nas oitavas de final de 2009. Então o cara disputou, no mínimo aqui, né, 7 partidas, 7 vezes 12, né? Então ele venceu 77, 84, mais essas partidas que ele perdeu aí, em 2009 ganhou 3, então 87. Quer dizer, venceu mais de 90 jogos, venceu 91, 92 jogos em 94 disputados. Um percentual de vitórias inconcebível. É inconcebível um atleta que dispute, jogador de tênis, que dispute 100 jogos e perca 2, é um absurdo do absurdo. Para vocês terem uma ideia, a melhor temporada de um jogador em todos os tempos é a do Federer em 2006. Ele disputou 97 jogos e venceu 92. Então ele não conseguiu chegar nisso, né? Claro que numa temporada, mas pense, o que é mais difícil, ganhar numa temporada ou em 15 anos com todas essas mudanças físicas, né? Exemplo, o Senna, né? Para pegar um exemplo na Fórmula 1, ele tem o recorde de poles seguidas, que são 8, e tem o recorde de poles seguidas numa mesma corrida. Então ele fez 8 poles consecutivas ao longo de 88. E no GP de San Marino, que infelizmente é onde ele haveria encontrado a morte, inclusive também San Marino tem uma relação muito forte com o Senna, mas aí a pista é que não é tão grande, ele tem várias marcas importantes ali. Entre 85 com a Lotus e 91 com a McLaren, ele fez a pole em todos esses anos. Então foram 7 anos seguidos em que ele marcou a pole. Qual será que é mais difícil desses dois recordes dele? Fazer 8 poles seguidas num ano ou ao longo de 7 anos numa mesma pista com carros, contra pilotos e regulamentos de treino diferentes? Eu acho que certamente as 7 poles seguidas são mais impressionantes ainda. De mesmo modo, eu acho que além do total, o fato do Nadal ter vencido sendo tão diferente, física, psicológica, emocional, tecnicamente tão diferente, ter sempre triunfado, ter sempre a derrota dele sido algo
do absurdo, do inesperado, né? Demonstra que realmente não há nada que se compare a ele. Algumas marcas impressionantes, três desses 12 Grand Slams ele venceu sem perder nenhum set. O Federer conseguiu isso uma vez no Australian Open de 2007 e no Wimbledon de 2017. Para vocês terem ideia também de quão difícil é. O Nadal fez isso 3 vezes em Roland Garros. Ele só perde em número de 7 seguidos, né, vencidos em Roland Garros. Ele conseguiu vencer 32. O Bjorn Borg venceu 35, uma dada edição. É o único recorde que ele não tem, né? Assim, em Roland Garros. Mas de resto, percentual de vitórias e sempre, né, batendo nos grandes caras. 2006, 2007, 2008 e 2011 ele faz finais contra o Federer. 2005 ele também havia feito a semifinal. Ano passado fez mais uma quartas de final. Então ele enfrentou o Federer 6 vezes ali e venceu. O Djokovic, apesar daquela derrota de 2016, ele já havia vencido várias vezes. Em 2012, especialmente, um ano em que foi uma final, uma semifinal das mais épicas, um dos melhores jogos deles. Não sei agora se 2012 ou 11, acho que 12 mesmo. Venceu tantos caras, né? O Robin Soderling, que venceu ele pela primeira vez. No ano seguinte, ele foi campeão contra ele. Então, assim, não existe maior domínio, maior certeza de vitória, não existe maior... Você pega, por exemplo, na Champions League, né, que tem aqueles troféus, ou Libertadores também, que vai colocando, né? A gente pode ver. Então, não existe nenhum troféu no mundo em que vai aparecer tão seguidamente, tão sequencialmente, o mesmo nome. Teríamos que pensar na NBA para pensar nos 8 seguidos do Celtics, que seria mais consecutivos do que o Nadal, né? O Nadal vence 4 seguidos, depois vence 5 seguidos e está em 3 seguidos. Eu vou torcer sinceramente para que ele vença esse próximo Roland Garros. Ele não vai disputar o US Open, o Federer também não. O Federer não vai também disputar o Roland Garros. Então, se é lá atrás, na minha juvenilidade, eu era daqueles que torciam contra, né? Porque achava, além de não mais isso, eu quero ver essa história crescer mais ainda. Quero que ele supere os títulos do Real Madrid na Champions League. Então, Rafael Nadal e Roland Garros, nada no esporte se compara a essa mística, a essa simbiose, a esse quase que impossível falar uma coisa e não falar a outra. Não acredito que isso vá se repetir mesmo décadas para frente. Beleza? Um abraço a todos.